Na paz, estamos aqui para continuar o estudo bíblico. Para quem está a ver o vídeo, estamos no Evangelho segundo João, capítulo 11, versículo 11. E agora vamos começar um pequeno exercício de leitura no pergaminho. Ou seja, vamos ver este versículo e passo a passo vamos a praticar nossa leitura. E vamos ver que partes aproveitamos para a gramática também. Então, o versículo está aqui. Só que, como eu sempre comento, esta página, na hora de transmitir pelo Zoom, não arruma muito bem o texto. Eu gosto mais por aqui no Google ou no Word, porque fica mais arrumadinho, olha. Fica na metade do ecrã e tem uma pequena transliteração embaixo. Claro que essa transliteração é, é do grego moderno, o que o que vamos praticar é o grego koiné, o clássico em específico. Mas pronto. Então, também este versículo é um bocadinho comprido e vamos a treinar a parte onde o Senhor Jesus fala que este Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Esta parte que vamos treinar, que no pergaminho seria a partir de aqui. Lázaros o Filos, lá está, Filos é amigo, o Filos o amigo. Lázaros o Filos. Aliás, vou apagar a outra parte para que fiquemos mais focados. Olha que bonito. Até vou centrar mais. Aí está. Aí. Puxa, espera aí. Lázaros o Filos. Hemón. ¿Por qué faço así desse jeito? Porque lembremos que eta e ômega é como se tivéssemos dois epsilon e dois ômicron. Ou seja, em português e espanhol é como dois es e dois os juntos. Não é intensidade, é duração, como na música, né? Até os gregos tinham isso de certo ritmo. Em todas as línguas existe isso, de fato. Então, Lázaros o Filos, Gemón, que metai, que metai, que metai, alá, poreuomai, poreuomai, hina, exupniso, esta é a parte mais difícil, realmente, sup. Aqui até a irmã Paula capaz que pronuncia melhor, porque aqui o Y é o I francês, não é? Zupniso, autônomo. Então, por partes, outra vez. Lázaros o Filos. Lázaros, o amigo Gemón. Gemón quer dizer nosso. Então, Lázaros, o amigo nosso, que metai. Mas algo interessante nesta palavra que metai, porque não é a palavra comum para dizer se alguém está mesmo só a dormir, é outra palavra que se utiliza. Esta palavra que metai até nós herdamos na medicina hoje, e é quando falamos que alguém está em coma ou em estado comatoso, até é parecido, não é? Metai, né? Mas pronto. Lázaro Filos Gemón, o nosso amigo, o amigo nosso, que metai. Dorme, mas dorme profundamente ou muito, né? Metai. É dormir assim muito. Alá, lembremos que Alá quer dizer mais. Alá, poreuemai, hiná, mas vou acordar ele. Ou como seria em português? Vou despertá-lo do sono, né?
Então aqui ficaria... Ui, desculpem, estou aqui. Ih, a irmã Rebeca está à espera e não tinha visto. Desculpe. Agora que mexi aqui o comando do Zoom, reparei que ela estava à espera. Não tinha visto. Ah, tadinha, mas enfim. Hola, A paz, hola, todos. sim. Aleluya. Disculpa que te deixei à espera. Não, estávamos a ver a gramática e o botão que me avisa ficou oculto. Só agora que vi. Mas pronto, estamos a ver este versículo, Irma Rebeca. Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então, Lázaros, o filós gemon, Lázaros, o amigo nosso, que coimetai. Coimetai é dorme profundamente, dorme. Até uma palavra, não se utilizava muito para o verbo dormir. Nota-se que o Senhor Jesus até estava a se referir a algo mais, não é? Já estava a utilizar um verbo assim diferente para chamar a atenção, fazer ênfase ou por algum motivo específico, não é? Alá, mas, por ego imaginar, eh, despertarei ou vou despertar ele, né? Exupnisso. Exupnisso é mesmo levantar, acordar ele. Exupnisso, autônomo. Autônomo é autos sozinho quer dizer ele, como em português ele. Autos. Aute, ela. Auton, como aqui é quando é o complemento direto, quer dizer que ele recebe a ação. Auton. Vou acordar ele, né? Alá por eguemai, hina, exupniso, auton. Mas vou acordar ele. Muito bem, é isso. Vamos ver na gramática, nos verbos, se tem alguma coisa interessante no que já falamos, no verbo que coimetai e no exupniso. Aqui não tem tanto mistério, porque nós já sabemos que o Senhor Jesus eh, já sabia que ele estava morto, mas aqui utiliza um verbo bem curioso. Olha aqui, já nos indica porque utilizou que coimetai ao invés de o verbo dormir simples. Porque aqui um das sinônimos, porque pode ser dormir, dormindo, sono, sonho e morrer. Y por eso el Señor Jesús utilizó este verbo, porque un dos sinónimos quer dizer morrer, é morrer mesmo, mas era uma maneira diferente de falar morrer. E é comum, também Paulo utiliza muito nas cartas dele, que, mais em específico que os crentes, não é? Que alguns dormem, não é? E é porque o Senhor Jesus, quando venha por nós, ele vai os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. É como se eles só estivessem à espera, né, do Senhor vir. Hum, E pronto. No Antigo Testamento também tem uma referência, acho que em Deuteronômio, Uhum. que também foi perguntado como o que acontece com os... Aproxima-te um pouquinho. Desculpa. Também tem uma referência no Antigo Testamento, se eu não me engano, em Deuteronômio, que se pergunta o que acontece com os mortos, e a Bíblia responde que são como os que dormem. Exatamente. Muito bem. Então, Lázaro Filos Gemón, Lázaro, o nosso amigo, o amigo nosso, que coimitai, dorme ou morre, né? É um sonho diferente, mais profundo. Ou não sei se para os gregos também a diferença era não só a profundidade, sino também era mais longo, né? Era um sonho prolongado, um estado.
adormecido. Um estado prolongado. Eu vou perguntar ao meu professor se tem essa subtileza. Depois falarei se ele disse alguma coisa interessante. Alá por eu e mai. Alá por eu o mai. Hina. Hina, porque tenho aqui, olhando aqui o espírito forte, também aqui, também aqui. Aqui, e aqui. E zupnisso é levantar, acordar. Como quando Paulo escreve, levanta-te, tu que dormes, não é? E Cristo resplandecerá em ti. Né? E zupnisso auton. Mas vou acordar ele. Muito bem, já foi muito contexto, já treinei várias vezes. Alguém quer se aventurar a treinar a leitura? Se não, eu vou escolher uma vítima. É mais divertido para mim. Mas pode ser voluntário. Também é bonito quando alguém diz: eu vou ter coragem, vou praticar. Eu Então, vou tentar. ah, Depois Bravo, bravo. é que vai que é porque- Corajosa. Então é Lázaro, o filós, uhum. Filós e Moi, Remon, aham. é, que qua Coi, que coi, coi qua me, que coi metai, uhum. coi, como é que é? Que coi metai, Coi metai que coi ala metai, uhum. Alá, po re bu pe to bu mai por eu mai. Este é re como mai ajá, por eu mai, uhum. ina Hinam, uhum. ezo Zu, ezo pi ni zu. ajá, Gibson. Gibson, Eh, Auton. Autói. Autói. O que é mais conhecido é a última. A última é Ialá. Ah, muito bem, a irmã Paula já está a reconhecer as palavras, exato. Alá, que Aquela quer dizer mais mais, conhecidas, mas autom, que quer dizer a ele, não é? O quem recebe a ação, porque autos, sozinho, quer dizer ele, só. Autos, como automático, como automóvel, como autômata, como etc. E também lembremos que Fófilos é o amigo. e é de amor do Filos, não é? Porque é o Ágape, o Eros e o Filos, que vem Exatamente, do amor fraternal, não é? exatamente daí vem, porque se Fófilos quer dizer amigo, Uhum. Filei, que já está conjugado o verbo, exato, está a referir esse sentimento de amizade. Exato, muito bem, o amor fraternal ou amizade. Uhum. Também pode ser carinho, né? Mas são sentimentos muito parecidos. Muito bem, exato, parabéns. Continuemos. Eu Obrigada. gostei eh. das Corajosa, cadeiras. porras, porras. Não é que já que está aí com tanta festa, também tem que tentar. Es que está más fácil. Ya la pronunciación, la fonética, está más fácil. Ah, pois eu me enganei, mas a irmã Rebeca normalmente me lembra, mas ela esqueceu de lembrar-me. Podia ser a irmã Paula quando se confundir aqui embaixo está a transliteração. Claro que aqui, por exemplo, aqui onde está Rimon é porque o grego moderno, no antigo seria Gemon, mas pronto. Gekoi e Metai, aqui por exemplo, onde está este, seria um eta. Para a próxima, eu vou copiar, colar e meter a transliteração que utilizamos embaixo das sílabas. Exato, para quem participar, quando fica atrapalhado, pode olhar embaixo da sílaba e ver o som no português. Muito bem, continuemos. Mesmo assim, a irmã Paula. ¿Puedo tratar, ¿Mm? Irmán, Tá profesor? bem. Sim, sim, a ¿Puedo irmã. intentarlo? ¿Intento intentarlo? Ahí Sim, va, sim. Vou ler a uma ver. vez
para que a irmã Rebeca, que no estaba aquí, fixe un poco. Sí, sí. Lázaros o Lázaro. Filos, Gemón, que coimetai, alá, poreuomai, esta palabra es un poco más difícil para vocês, poreuomai, Hiná, Zupniso, esta es la palabra más difícil de todo este texto, Zupniso, autón. Muy bien. Ahora Irma Rebeca puede tentar. Vamos a Ujú. tentar. Lázaros, Filos, Gemón, que coimetai, alá, por reumai, Hina, Poreuomai, poreuomai. Ujú, poreuomai, ujú. Hina, exipniso, autón. ¡Ay! Só falhou Está nesta. difícil. Jupnisso. Esta é difícil. Até para mim, a primeira vez, a semana passada, lembrem que eu fiquei assim. Jupnisso. Jupnisso. Jupniso. Sí está difícil. Sí está Jupnisso. difícil. Jupniso. Mas pronto, ¡Eh! por isso, muito bem. Continuemos. ¿Por qué escolhimos este verbo, este versículo para treinar? Também não foi só porque sim. Olha aí que a irmã Paula manda parabéns também. Nós escolhimos porque para o Senhor Jesus aqui dizer esto es difícil. Un poco de contexto. Nos falamos nesta conversa de aquí encima. Esta nueva Marta y María mandan uma pessoa avisar ao Senhor Jesus que o amigo dele, e aqui realmente acentuam muito isso, que era amigo dele, aquele que tu amas, inclusive, está doente, não é? E o Senhor Jesus decide não ir. Y ahí él explica por qué, ¿no? Porque esta muerte, eh, eh, porque es necesario que morra porque tiene un propósito para la gloria de Dios. Y mismo después afirma nuevamente que el Señor Jesús amaba el estrés, mas con amor ágape, primero era o amor filos, o sea, ya que eran amigos de él, y después menciona que amaba también con amor ágape, un amor divino. Existe alguma menção de. Não sei se existe algum amor no grego que seja para pai e filho, por exemplo? Ah, Porque eu vi um ujú, vídeo daquele que é estudioso, aquele brasileiro que é arqueólogo, como é o nome ujú, dele? no sé. Como é que é, Helder? O nome dele? Nicodemos, no sé. Não, um que é arqueólogo, que é Mm, da igreja adventista, sei lá. no lembro. Enfim, Mas todas vezes fala dele. sim, sim. Ele diz que, bom, ele tem uma teoria de que Lázaro fosse uma criança na época de Jesus. E por isso que eu pergunto se talvez Jesus tinha um amor por Lázaro como de um filho ou algo assim. Pois, na verdade, sí tem um verbo que é bem específico, um tipo de amor de pais a filhos, só que, sinceramente, não estou a agora fugiu a minha palavra, mas nós já vimos, pelo menos neste capítulo, quando fala amor, utiliza o verbo filos, de amizade, y ágape, de amor divino. No menciona o otro amor, que o de pai para filho. Por isso aqui não aplica, mas vamos estar atentos. E eu sempre faço énfasis quando é a palavra amor, porque já explicamos na semana passada que nós, os que temos línguas mais modernas, não é? Utilizamos amor para tudo. Amor para amizade, amor para pai a filho, amor quando estás apaixonado, o amor só quando desejas algo. E fica tão redundante que até hoje já sabemos que até nas músicas metem para tudo. E é normal que as pessoas já não saibam diferenciar o que estão a sentir e ficam confusos. O bom é que, graças a Deus, no grego clássico e koiné, esta língua sim diferencia muito bem cada. Eles gostavam de encaixar no seu lugar cada sentimento, porque não tentavam não ter confusão, não é? Tentavam ter
algo mais organizado nisso, nos sentimentos. E graças a Deus, porque assim nos versículos podemos perceber essa parte sutil, não é? Mais detalhada de que é o que sentia, por exemplo, aqui o Senhor Jesus. Primeiro sabemos que ele reconhece que tinha um amor de amizade com eles, eram amigos. E agora no 5, ele também menciona que era um amor profundo, aquele amor perfeito e divino, que são coisas diferentes, não é? Muito bem, continuamos. Depois de tudo isto, até mencionamos. Ou seja, para nós lemos isto e é fácil, não é? Mas na prática não é fácil. Já comentamos, né? Se nós tivéssemos um familiar ou um amigo muito, o nosso melhor amigo, assim, muito querido, assim, doente e quase a morrer, não é? E tivéssemos o poder de curar ele no momento, mas Deus nos indica que o propósito é que ele morra, quase ninguém teria a capacidade, não é? A força de deixar morrer o seu familiar ou amigo, é algo muito forte. E é o que o Senhor Jesus fez, né? E é nosso exemplo a seguir, então nós devemos também nos aprofundarmos, não é? Nesta compreensão do importante que é obedecer a Deus e o que pode significar nos momentos assim duros, não é? E depois de toda esta história, aqui o Senhor Jesus, já quando ele sabe que Lázaro estava morto, ele disse este versículo, e foi onde paramos semana passada, que Lázaro, o nosso amigo, novamente ele reconhece que era amigo dele, e não só dele, não é? O nosso amigo dorme. Com este verbo dormir de que ele estava morto, né? Mas vou despertá-lo do sono. Lá está, né? Eu gostei mais, muito, né? Sempre o Senhor Jesus com essa postura. Ou seja, algo ruim aconteceu com tal pessoa, mas não vou abandonar ele, vamos despertar ele. Ou como com o cego que curou Jesus, que foi expulso da sinagoga, que o Senhor Jesus já sabia, e foi lá ter com aquela pessoa para receber ele, não é? Não deixou abandonado e expulso da sinagoga, não. Foi lá buscar também outro amigo dele, né? Outro que preferiu seguir ao Senhor Jesus. Muito bem. Depois deste contexto, vamos avançar rápido porque já o tempo avançou, já o tempo nos ganhou. E o versículo 12 vai ser a Irmã Paula, o 13 vai ser a Elda, o 14 a Irmã Rebeca, o 15 o Lucas. Se houver tempo, eu vou fazer o 16. E temos mais ou menos 7 minutos. Então, capaz que vamos ler uma vez e vamos começar os comentários e vamos para o intervalo. 12. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus dizia isso da sua morte, eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Ah, voy. 14. Uhum. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com eles. Ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Curioso. Não lembrava esse versículo, mas pronto, vamos às perguntas e comentários. Versículo 12. A Aqui Irmã Paula. neste versículo depois daquilo que Jesus disse, não é? No 11, que ia despertá-lo do sono, eles aqui afirmam, eles nem sequer estão a perguntar, não é? Eles estão a afirmar: Senhor, se dorme estará salvo. Mas é interessante quer dizer, aqui parece que eles são um bocado inocentes, não é? Porque
ele está morto há 3 dias ou a caminho de 4 dias e eles aqui afirmam, é uma afirmação que eles estão a fazer. Senhor, se dorme, estará salvo. Mas ele estava já lá no sepulcro, não é? Quer dizer, eles aqui também, não sei o porquê deles afirmarem isto, pronto, que realmente eles acreditaram que realmente ele estava mesmo a dormir, não é? Que ele não estava morto, mas entendia-se uma pessoa estava num sepulcro há 3 dias, com certeza que estaria morto. Sim. Pronto, é isso que eu entendi aqui do versículo, não é? Porque eles realmente acreditaram verdadeiramente que ele estava mesmo a dormir, não é? Não... Mas, como comentei, até o Senhor Jesus utilizou uma palavra assim específica para dizer de outra maneira que ele estava morto. Mas, mas pronto, ele também falou, vou acordar ele do sono. Eh, Quando penso nisto, penso também em nós. Às vezes somos muito distraídos, ou seja, já Hum, sabemos as coisas, temos evidência, o Senhor Jesus já nos falou, o Espírito Santo, uhum. e mesmo assim, na nossa distração e inocência, poxa, Se eles pensamos que refletissem um bocadinho, eles não faziam esta afirmação, não é? Penso eu. Mas é estranho. Por exemplo, a quanto de distância eles estavam de Jesus? olha, Porque isso é interessante, porque se for muito longe, então, teoricamente, Lázaro já estava dormindo há muito tempo. Imagina, vários dias. uhum, E eles falarem que ele está salvo, mesmo dormindo há tanto tempo, que provavelmente já estava. Acho que mesmo na cabeça dos discípulos, ele provavelmente já estaria no estado de coma, como você falou até da palavra que Jesus utilizou. uhum, Vai estar 3 dias, vai 4 dias aí, e Jesus falando, vou lá acordar ele. Ou os discípulos foram muito descuidados a ponto de falar assim, não tem importância, sei lá, as pessoas que entram em coma ficam anos, sei lá, e não morrem. Sei lá, pode ser isso. No, Talvez a no te tentativa puedo de. decir que llegan a ser más, se le dice a 3 días que están muertos. Não, sim, mas eu digo nesse momento, porque para os discípulos falarem que, como se não tivesse problema, como se já não precisasse Jesus ter pressa de ter com ele, porque se tá dormindo, então tá salvo, vamos dizer assim. Só que também não é assim uma situação simples. Se Lázaro estivesse só dormindo, ainda assim estaria dormindo há 3, 4 dias, o que seria considerado quase um coma, vamos dizer assim. E ele dizer Exatamente. que tá salvo mesmo estando dormindo por 4 dias, não é assim um salvo tão salvo, né? pois. E na época não era como hoje, que os médicos às vezes até metem alguém no estado comatoso, porque convém para certa situação. Para se recuperar mais Hum. rápido, Ajá. assim, né? Mas não é o caso. Na altura, às vezes não conseguia acordar a pessoa, morria mesmo. Esse Pois. não era um controle tão fácil aí na época. Mas muito bem, vamos para o 13. Eu acho que foi descuido, mas vamos continuar a ler. 13. Por ahí dice que él es, Jesús dice, ¿no?, que ya estaba muerto, mas eles pensaban que estaba mesmo já a descansar Eu vou. do día, no sei, no final do día, no sei. No sei as palavras também no grego se para nos parece que está a falar de morte, mas al final está a falar de dormir e eles pensaram diferente, não sei. Foi mesmo descuido deles, porque o Senhor Jesus não utilizou um verbo simples de dormir. Não, ele utiliza um verbo assim mais profundo, um sonho mais prolongado, exatamente algo já mais específico. Eu acredito que foi mesmo muito descuido. Ou talvez queriam levar muito, por um lado, eles compreendiam que era algo distinto, quando diz aqui dorme, mas este dormir diferente. Mas também o Senhor Jesus, mas vou despertá-lo do sono, ou seja, eles pensavam, mesmo que sabemos que está morto, o muito mal, o mais provável morto, se o Senhor Jesus está a dizer que ele vai despertar, ele quer dizer que, apesar de tudo, só está a dormir.
não sei. Bom, tem um ponto interessante também que eu estava pensando aqui, que mesmo que Lázaro estivesse em coma e Jesus falando, vou despertá-lo do sono, olha, os discípulos acho que até esse momento já estavam bem acostumados com as maravilhas que Jesus já fazia, né? Uhum. Só que, pronto, eu acho que eles não estavam preparados ainda para ver alguém sendo ressuscitado, meu, dos mortos. Pois. Porque Exato. já viram paralíticos levantarem, Os ali cegos, o- os endemoniados, os os leprosos. leprosos, ou seja, já tinham visto muitos milagres. Então, para eles, olha, uma pessoa que estava ainda vamos dizer assim, num coma e Jesus ir lá levantá-lo do sono, Uhum. não era assim algo muito. Para Pois. eles, acho que já não era algo assim muito difícil. Então, acho que por isso que eles já estavam. Acho que eles já estavam se acostumando com o fato de Jesus estar sempre fazendo milagres, né? Provavelmente. Mas é diferente, como dice Lucas, aquí es resucitar a alguien. Hum, faltan 3 minutos. Irmã Rebeca, ¿prefere hacer ahora o cuando voltemos? A ver, ¿cuál es? O 14. Esto es rápido, ¿no? Ujú. Entonces, Jesús díceles claramente, Lázaro está muerto. O sea, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador Mesías, nuestro gran Dios, el autor de la vida, nuestro Creador, junto con Padre y Espíritu Santo. O sea, Él lo dijo, está muerto. Primero, Él usó una figura literaria. La palabra de Dios tiene más de 500 figuras literarias. Está hablando lenguaje figurado. Nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarlo. Esa figura literaria se llama eufemismo. Está él disminuyendo la intensidad del hecho, la intensidad de la cruda realidad, lo está haciendo muy suave, pero como ve que están ciegos, que no entienden, les dijo claramente, Lázaro está muerto. Y se dice, está muerto, no estaba durmiendo, no estaba en coma, no estaba su cerebro en vegetativo, el estado vegetativo estaba muerto, porque nuestro Señor Jesucristo, Él sabe todo, es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Entonces, cuando Él ve que no entienden, están ciegos, dice, oh, claramente, Lázaro está muerto. Entonces, pero lo dijo antes, esta enfermedad no es para muerte, sino para que se manifiesten las obras de Dios, para la gloria de Dios, para que todos sean testigos del poder de Dios y que Él es la resurrección y la vida. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, no, hasta ahí nada más, no es mucho más que estar analizando todo el capítulo 11, o sea, estar leyendo, estudiando, escudriñando. Hasta ahí, hijo. Muito bem. Exato, que a irmã Rebeca diz é importante. O Senhor Jesus esperou bem específico tempo para que ninguém argumentasse, e ainda nos dias de hoje, né, ninguém argumentasse outra coisa, porque ele disse lá em cima nos versículos, para que toda a glória seja de Deus, né? Como também disse a irmã Paula, na época se tinha esse tipo de crença que se alguém justo morria, era possível ressuscitar, que ele ressuscitasse nos primeiros 3 dias, né? Aí até o Senhor Jesus esperou 3 dias certinho e ainda o tempo que demoraram em voltar. Ou seja, ele esperou bem para que ninguém duvidasse que era poder de Deus, né? Muito bem. Vamos ao intervalo e já nos vemos. Ven. Já voltamos do intervalo e estamos aqui Antes do intervalo comentávamos do Senhor Jesus e até foi falado, né? Que quanto tempo faria o Senhor Jesus para chegar até Lázaro? Sabemos que atualmente é muito difícil comparar ao certo o lugar e a distância, mas fizemos uma pequena simulação, não quer dizer que seja definitiva, mas olha, de aqui, que é onde a maioria das pessoas acreditam que talvez
era o lugar onde João Batista batizava, e ainda diz aqui que é o lugar onde o Senhor Jesus foi batizado, no Rio Jordão, um bocadinho depois do mar morto que está aqui embaixo. E aqui está Jerusalém. Nós fizemos assim o caminho de aqui até aqui, a pé, e marcava mais ou menos 16 horas. Eu acredito que mais, porque antes não tinha as estradas que agora temos. E mesmo assim, até estávamos a fazer o comentário. Eles podiam acordar 6 da manhã para começar a andar no caminho, mas eles tinham de parar a beber água e a refugiar-se do sol mais ou menos às 11, porque já depois fica difícil. E depois eles tinham de esperar até abaixar o sol e capaz que com muito esforço andavam mais 2 horas, mas isso depende. E se fazemos essas contas, a estimativa de caminho a pé, de aqui até aqui, são 3 dias, aproximadamente. E olha que engraçado, né? Que o Senhor Jesus até esperou esse tempo também, e até reparamos que mais em cima o Senhor Jesus comentava isto de andar a pé. Diz, não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Olha que conveniente. Ele fala neste capítulo mesmo isto de andar a pé e a sabedoria de só andar de dia, sendo que ele ia fazer isso com os discípulos para ir lá ver ir lá ter com Lázaro. Muito engraçado, o Senhor Jesus ter comentado isso. E nós não compreendemos o contexto se não pensamos nessa situação geográfica, não é? Mas, muito bem, continuamos. Esse foi nosso... Ah, esperem aí que... Saiu aí. Aham, pronto. Já conseguem ver? Muito bem. Vamos lá embaixo. Eu só voltei porque foi um dado interessante. 15, é o Lucas. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com eles. Eu achei interessante esse versículo. É óbvio que Jesus tá querendo ensinar os discípulos a ter fé, e por isso ele, ele convenientemente criou essa oportunidade. Eu digo criou porque Jesus sabia de todas as coisas, sabia que Lázaro morreria, e ele mesmo está dizendo que, bom, como eles foram avisados com antecedência, capaz que se eles tivessem voltado correndo, teria chegado antes da morte de Lázaro, mas convia que, para a fé dos discípulos, de que Lázaro fosse curado já depois de morto. E é interessante que, ao mesmo tempo que curar Lázaro seria algo bom e seria por amor a Lázaro, também, mesmo antes da morte dele, também isso seria talvez uma declaração mais de amor ainda por Lázaro, se ele tivesse voltado correndo, ir lá e salvado ele. Eu acho que essa demonstração teria sido de mais amor por Lázaro, mas também Jesus tinha de demonstrar amor também pelos discípulos, dando mais fé a eles, e uma das formas de fazer isso era através desse milagre. E por essa situação me fez lembrar um versículo que eu queria compartilhar com vocês, que está em Isaías 45. Vou abrir aqui, esperem aí, Isaías... Isaías, Aqui está, Isaías capítulo 45, versículo 7. ¿Siete? Ok. Aqui está, eu só abrir aqui para vocês. Aqui está. e diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Na mesma hora que Jesus fala isso, e obviamente me veio na minha mente assim: se Jesus, podendo salvar Lázaro, não o fez,
E em alguns aspectos, para algumas pessoas, o significado disso pode ser um mal, ou seja, Jesus poderia ter feito o bem e não fez. E logo isso pode ser tido como fazer o mal. Você pode fazer o bem e não faz, logo isso é como fazer o mal. Mas por trás das coisas que Jesus faz tem amor, tem algo bom, e isso vai além do tempo, isso vai além do que nós conseguimos ver. Nesse momento, logo em seguida, olha, os discípulos precisaram apenas esperar 3 dias e viram o porquê que Jesus permitiu fazer esse mal acontecer, para que logo um milagre acontecesse e o bem realmente aparecer. Mas logo Isaías já falava a respeito do Salvador, e falando que Deus não cria só o que é bom, a paz, mas também cria o mal. Só que esse mal muitas vezes é para nosso bem, é para que algo maior seja construído e para que o nome de Jesus seja engrandecido, para que as nações vejam o poder de Deus, e a justiça de Deus sendo feita. Amén, amén, amén. Sí, É amén. forte, né? É difícil às vezes, né? E isso pode causar, assim, uma certa, até para algumas pessoas que talvez não conheçam Jesus intimamente, não tenham aquela confiança em Jesus intimamente, ouvir que Deus também permite fazer, não só permite, mas faz o mal, como nesse caso, Jesus permite permitiu que o mal acontecesse, que era a morte de Lázaro. Muitas vezes isso faz com que fragilize a fé de certas pessoas. É óbvio que é só ler um pouquinho mais e você já vê a resposta para isso. Mas quando é na nossa vida, quando isso acontece na nossa vida, na nossa pele, quando a gente vê o nosso familiar doente, ou nós ficamos doentes, logo isso fragiliza a nossa fé e acreditamos, olha, Deus permitiu que o mal acontecesse na minha vida. Ou Deus fez o mal na minha vida. Como fez com Jó, permitiu que Jó sofresse daquele jeito. Era Deus que permitiu tudo isso. Mas temos que ver temos que esperar em Deus, confiar em Deus, que o mais ele faz e faz muito bem. Amén. Sobre este texto, quando fala o Senhor Jesus e folgo, que em espanhol é huélgome, que é a mesma coisa. Utiliza o verbo jairo, que é regozijar-se ou tenho gozo. Ou seja, ainda é mais tremendo, né? Ou seja, o Senhor Jesus se regozija do que aconteceu. Isso é mais duro, mais intenso. Lázaro está morto e regozija-me por vós. Ou seja, apesar de que o amigo dele, ele teve de permitir a morte do amigo dele, mas me regozijo. Mas se regozija porque sabe que está a cumprir o propósito de Deus, está a obedecer, não é? Um propósito divino. E aqui diz, não é? Para que acrediteis. E exatamente, olha, lembremos que essa palavra vem pisteuest, que é de pistis, que é a palavra fé, exatamente. É para que a vossa fé aumente, exatamente. E eu insisto, ou seja, quem de nós que sabemos, seguimos ao Senhor Jesus, que acreditamos em Deus e que dizemos que obedecemos a Ele, e o próprio Senhor Jesus disse que para ser salvos temos que ser amigos dele, e para ser amigos dele temos que obedecer. E ele mesmo disse neste livro, vamos ver mais em frente. E então, eu insisto, né? Quem realmente, por amor de outros, porque aqui está a dizer por amor de vós, né? Deixaria morrer um familiar, um amigo muito amado, por amor de outros irmãos. É algo assim muito forte. E mais E era amigo de todos eles, né? Porque eles, sim, nosso amigo, né? Fala, sim. nosso amigo. Quem faria isso? Ou seja, mas tem que ser, não é? É o nosso exemplo a seguir. Ou seja, se Deus nos mostra que tem um propósito divino isso, e Deus nos manda a fazer, ou seja, é algo muito até louco, né? Temos que acreditar, assim como Abraão com Isaac,
Que o único Eso, que Abraão conseguiu responder foi: Deus proverá. E essa frase é muito épica, assim. Ele não sabe. Aqui o Senhor Jesus sabia explicar, porque sabe tudo. E tinha o poder também. Mas Abraão nem tinha o poder, nem sabia explicar, nem compreendia nada. Não tinha essa revelação, né? Então ele só sabia que Deus mandou matar o filho, a sacrificar, e não sabia mais nada. Não sabia explicar o que ia acontecer depois, como é que ia ficar a promessa de Deus, se Deus mentiu, se Deus estava a enganar ele. Não sabia explicar nada. Mas o único que conseguiu fazer é obedecer e confiar em Deus, confiar. Por último, para não mentir, porque ele não mentiu ao filho, ele falou: não sei, Deus proverá. Deus proverá, só isso. Eu não vou mentir, sí, Deus sí, proverá, eu confio. Não sei como, Deus proverá. E sí, sí. é praticamente isto, ou seja, e aplica na nossa vida, seríamos capazes de algo assim. Se tem um propósito divino, seremos capazes, Deus às vezes, exato, para que nossa fé aumente. Podemos passar por algo assim para aumentar nossa fé. Seremos capazes, não sei, é loucura, é muito extremo, mas é realidade também, porque o Senhor Jesus é nosso exemplo a seguir. E Abraão, que não é nosso exemplo a seguir, mesmo assim ele também fez, Sí, por sí. obediência e porque era amigo de Deus, não é? Essa amizade que falamos neste capítulo, que o Senhor Jesus disse, não é? Que era amigo, tinha amizade e também amor divino. Muito bem, pensemos nisso e já vamos encerrar com o 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nos também, para morrermos com ele. Quando eu li isso, eu já tinha esquecido ou seja, já lemos a Bíblia várias vezes, não é? Mas deste detalhe, este pormenor, para morrermos com ele, ou seja, que loucura, né? Esse Tomé é demais. Contexto. Tomé em aramaico quer dizer gêmeo ou quando não é gêmeo, quando são dois irmãos que compartilharam o útero, mas não são do mesmo óvulo. Bom, em espanhol é mellizo, em português não sei. Mas pronto, Tomé quer dizer isso, em aramaico. E dídimo é a mesma coisa, só que em grego. Ou seja, Tomé e dídimo é o mesmo nome, que quer dizer isso. Que ele tinha um irmão ou irmã, não é? Que nasceram ao mesmo tempo da mesma mãe, não é? É bem curioso isto de Dídimo Tomé. Ou seja, ele tinha um irmão ou uma irmã Gêmeo. quase gêmeos, quase gêmeos. E mais, a parte mais interessante. Vamos-nos também para morrermos com ele. Até estava aí a pensar, fiquei pensativo. E já depois vi na gramática que quando fala morrermos com ele, eh, eh, está a se referir, fazer referência, já vou resumir para não dar tanta volta aqui. Quando deixou passar uns dias e o Senhor Jesus disse: vamos outra vez para a Judeia, no 7, no 8, disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? E é verdade, lembremos como acabou outro capítulo, que tiveram de sair de Jerusalém porque iam ser apedrejados, principalmente o Senhor Jesus, não é? E por isso aqui está a fazer este comentário Tomé, ou seja, Se voltasse para Jerusalém, morreria pois apedrejado. vamos morrer, então vamos também, vamos nós também para morrer com ele. E, e isso é, não sei em que sentido ele disse isso, mas penso, aqui já é cada quem o que pensar, né? Que se o Senhor Jesus está a dizer que tem o poder para ressuscitar o Lázaro, Dídimo está, ou Tomé, está a fazer o desafio. Então se tem o poder de ressuscitar ele também, nós, então vamos morrer mesmo. Uma atitude Mas sabe o que de eu estive pensando valentia. agora? Jesus não falou que ia ressuscitar Lázaro.
eu tive olhando sobre isso. Ele não disse que ia ressuscitar Bom, Lázaro. dice que ia despertá-lo do sono. Depois. Mas depois ¿sí? diz que ele estava morto, né? Uhum. Bom, meio que tava dizendo que ia Sim. Bom, salvar. assim textualmente, palavra por palavra, não dice, vou ressuscitar, porque talvez até eles iam ficar assim, oi, calma aí. Mas de uma maneira, como falou aqui a irmã Rebeca, eufemismo, uma maneira mais suave, ela já estava a dar a entender, Sim. mas também aqui demonstra que eles estavam dispersos e distraídos, mesmo Sim, assim. eu imagino que eles talvez nem tenha percebido tão bem assim de que Jesus estaria voltando para poder ressuscitar Lázaro. Pois, talvez por descuido, mas o Senhor Jesus já tinha dado a entender, mas eles talvez por descuido não apanharam. Vamos ver depois para a semana, não é? Mas lá está o Tomeu, o Dídimo, né? Dice isso porque, exato, já estavam à espera de ser pegos, apedrejados, morrer mesmo. E ele disse, pronto, se temos que morrer, morreremos, tipo Pedro, né? Mas deixa eu perguntar para você, qual foi o indicativo que você teve para entender que esse ele se tratava de Jesus e não de Lázaro? Ah, bom, neste caso, pode se tratar. Apesar de não fazer tanto sentido que seja Lázaro, né? Faz mais sentido depois que você falou que seja Jesus mesmo, né? Sim, sim. Mas o que te indicou assim, de Ok, cara? Você falou que pegou no original e fez sentido. vamos lá. Aliás, vou ter de pegar o 15. Ajá. Podía ser desde o 14, mas desde o 15 já serve. Vamos colar aqui para ver o texto com um melhor formato. Uf, não ficou tão bonito, mas enfim. Espero que consigam ver, senão também não se estressem. Aqui no 15, quem está a falar é o Senhor Jesus, né? Ou seja, quem está a tomar a conversa no 15, desde o 14, é o Senhor Jesus, né? Tem. E depois, Tomás, né? O chamado Dídimos, aqui está Dídimos, estamos aqui, aos sunmacetais. Até que bom que o Lucas perguntou isso, eu queria falar esta palavra, mas já voltaremos. Sunmacetai é colega de aula ou condiscípulo. Por exemplo, nós somos sunmacetais, porque macetai ou macetes, Ensino, é isso? macetes é estudante. Macetai ou macetoi, estudantes ou estudante em feminino, né? Agora, sunmacetais aos colegas, né? Nós somos sunmacetais, por exemplo. Mas pronto. Agomen kai gemeis. E aqui, não é? Vamos nós também. Agomen kai gemeis. Kai é também, agomen, vamos. Gemeis é nós. Gemeis, nós, gemeis. Até isso serve para a gramática. Hina, hina é para, ou com a intenção de aposanome, aposanome é para ser mortos, para morrer. Met, ou aqui fizeram uma junção de duas palavras e se vê aqui, olha, por causa do apóstrofo. Porque a palavra completa é meta. Mas os gregos não gostam muito de ter duas palavras contínuas com. Meta e depois vai de novo. Ajá, não gostam de ter meta, autom. Não. Então, metautu. Metautu. Para morrer, autu é genitivo. Para morrer, metautu é junto dele. De quem? Aqui, este autu é a chave, que é o genitivo. Quando utiliza este autu, o mais provável é que fale do Senhor Jesus, porque é quem está a falar. Jesus, metautu. Aqui, Jesus disse-lhes. E quem respondeu foi Tomé. Então, eh, este metautu está a responder ao Senhor Jesus, é o autu. Agora, eu tenho de explicar, essa é a interpretação mais forte.
mas tenho de explicar porque alguém pode ser muito inteligente e está bem, e dizer, então por que ele não está em maiúsculo? Porque nesta versão bíblica, quando fala do Senhor Jesus, mete em maiúsculo. É um argumento, Legal. até eu tenho um contra-argumento ao meu argumento. Porque este autor, aunque uma interpretação mais fraca, pode se referir a Lázaro, porque o Senhor Jesus estava a falar do Lázaro. Mas a Não resumo, faz sentido eles falarem vamos morrer com Lázaro. Por que morreriam com Lázaro? pois, Querían apedrejar ele. Mas o Lázaro já estava morto. pois, exato. Por isso o argumento mais forte e a interpretação mais forte, Você não pode morrer com outra pessoa se ela já está morta, né? Pois. Você vai morrer com a pessoa que já está viva, vai morrer junto contigo. pois. Aí por isso a interpretação mais forte é isso, com o Senhor Jesus, porque é quem estava a falar, e foi Tomé quem respondeu, e porque a quem queriam matar era o Senhor Jesus, apedrejado, lá, vimos lá em cima no capítulo. E finalmente, outra chave é que aqui está a dizer, aqui João, né? Está a dizer sumatetais, ou seja, está a dizer aos condiscípulos, de quem eles são discípulos, de quem são estudantes eles, do Senhor Jesus. Então, com quem vale a pena morrer? Com um mestre ou nosso mestre? É como morrer juntos, né? Como capitão. E pronto, isso já reafirma o argumento. Agora, Irmão, professor, também, eu quero comparar. ¿Qué dice palabra de Dios? La palabra de Dios no es palabra de hombre ni de mujer, es palabra de Dios, eterna para siempre. Dice, ora a fe é a certeza das coisas que se esperan, a convicción de fatos que no se ven. Y también cuando nuestro Señor Jesucristo resucita victorioso, triunfante, vencedor, nuestro Señor Jesucristo, autor de vida, autor de eterna salvación, autor y consumador de la fe, puestos los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando resucita, también otra vez Tomás dice, yo no creo, eran 11 discípulos escondidos por medio a los romanos, a la persecución. Judas el traidor ya se había ahorcado en Alcedama, en el árbol. Entonces dice, si yo no veo, si no meto mis dedos en sus clavos y sus dedos en su costado de la lanza, yo no creo. Entonces, otra vez, aparecía nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros, y le dice, respondele Tomé, Señor mío, Dios mío, dícele Jesús, porque me viste, creíste, bienaventurados os que no vieran y crean. O sea, nosotros conozco todos, Irma Paulo, Irma Iván, Irma Lucas, Irma Elda, Irma Rebeca, también Bogdan por fe, es Filho de Dios, es cristal por fe, porque estamos orando, Señor, alcanza Bogdan allá en Ucrania, allá en Netherlands, en Holanda. Entonces, nosotros creemos, también en carta a los romanos, Pablo dice a los romanos, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, Entonces, nosotros en esta comunión aquí, conectados por Zoom, por WhatsApp, por el satélite, por laptop, smartphone, en comunión, estamos aumentando nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe, y que resucita a los muertos. Allí en Hebreos dice, por la fe, muchas mujeres, dice, recibieron sus filos por resurrección de Dios, del Señor Jesucristo, aleluya. Entonces, nosotros, Grupo J, Juan 15:13, por la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo aumenta cuando escudriñamos palabra de Dios. En Nuevo Testamento, 27 libros, cartas en griego. Entonces, aleluya, gloria a Dios.
nuestro Señor Jesucristo dice, felices, bienaventurados, gozo, regocijaos, porque bienaventurados los que sin ver, creyeron. Y es pues la fe, la certeza que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aumenta la fe, escudo de la fe, armarnos con la armadura de Dios para poder luchar en contra de muchas pruebas, muchas luchas, muchas situaciones, los incendios en Portugal, sobrevivimos de COVID, sobrevivimos de influenza. Aquí en México sobrevivimos de terremotos muchas veces, de tremores, temblores, de volcanes aquí en México. Entonces, es por la fe en nuestro Señor Jesucristo en su promesa de vida eterna, su promesa de salvación, de libramento. Entonces, siempre es que alabar a Dios. Cada vez, cada tercera feira que nosotros nos juntamos, unidos en espíritu, en mente, corazón, unidos ya en voy la palabra de colocando. Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos a fe y gloria a Deus por todo. Bom, muito bem. Com isso concluímos. Espero que tenha sido bom. Nos vemos.